Hoje é 13 de outubro de 2020, uma terça-feira, depois do feriado prolongado que esticou o feriado permanente que o Brasil tem em razão da pandemia. O Escriba procurou, no intervalo, colocar os atrasos em dia, na medida em que está exercitando a sua obrigação externamente há quase 2 meses, embora pertencendo àquilo que se chama de idade ou grupo de risco. Vai aqui um comentário seco sobre as notícias de terça-feira no jornal Estado de São Paulo. Chama a atenção aqui um artigo da moça Eliane Cantanhede. É simpática e trabalha bastante, é determinada, ouvida e respeitada, mas não entende coisa alguma de processo penal. E entende pouco, segundo parece o Escriba, sobre o princípio da legalidade. Quem entende muito disto, e há anos e anos, é o ministro Marco Aurélio, que não liga muito para críticas que lhe são feitas quando vai ao Código de Processo Penal, examina o dispositivo legitimamente votado e posto a viger, e entende que, em relação a muitos e muitos presos, a lei está sendo desrespeitada. O desrespeito à lei era uma prerrogativa da ditadura, moça, que quando isto aconteceu, segundo parece a este Escriba, você era uma menina, a não ser que esteja escondendo a sua idade, mas era uma garota. Em 1964, o cronista não sabe se está a lhe fazer um elogio com isso, ou se, de uma forma ou de outra, a sua idade lhe permita ter convivido com 1964, moça. Naquela hora terrível da história do Brasil, a lei era aquela do torniquete, da água na garganta para fingir afogamento, do choque elétrico, das torturas, enfim. Só quem participou disto é que pode ter medo do descumprimento da lei, menina. É preciso que você consulte os sobreviventes, os poucos, que se preocupam, sim, em que a lei seja cumprida. Se ela é ruim, deve ser cumprida. Se ela é boa, precisa ser observada e cumprida. O que o ministro Marco Aurélio fez foi apenas colocar uns 70 ou 80 presos na rua, independentemente da periculosidade, porque a lei assim determinava. O que está havendo no Supremo Tribunal Federal hoje é uma espécie de cisma, quem sabe, que era pior ao tempo de Joaquim Barbosa. Foi um tempo muito ruim. E agora, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, cabe a Marco Aurélio a manutenção estrita do princípio da legalidade. Você precisa se preocupar, moça, é com quem vai ocupar a cadeira deixada por Celso de Mello. Isso sim, moça Eliana Cantanhede, vai examinar isto.
vá ver o porquê da ida para o Supremo Tribunal Federal de um jovem, de um moço com 48 anos. Quantos anos você tinha quando a ditadura foi implantada no país? Não sabe o cronista qual é a sua idade, se você participava ou não daquele movimento e ao lado de quem? Mas só quem participou disso é que tem medo, sim, do enfrentamento do princípio da legalidade. O ministro Marco Aurélio tem a admiração deste antigo advogado criminalista que nunca defendeu um traficante. Não faz parte da sua atividade mais simpática a defesa de delinquentes, não. Mas, seja lá qual for o autor da criminalidade constante, que é o panegírico desse traficante solto, atrás dele outros 70 e poucos foram postos em liberdade porque o juiz precisa fiscalizar os prazos e os tempos em que a prisão deve ser mantida. Você precisaria preocupar-se, sim, com os julgamentos online e com os julgamentos virtuais que são feitos por um só, moça, e são estendidos aos outros para a assunção de um corporativismo na expressão do acórdão final. Um só julga, os outros acompanham. Às vezes nem estão em casa, às vezes nem apertaram o botão para verem o que é que o computador lhes dá. Isso implica na responsabilidade de um só, quando o acórdão deve ser, sim, coletivo e muito. Você vai bem, você é teimosa, é obstinada, trabalha direitinho, faz a sua função, conhece a política, mas pense bem, minha filha, pense bem. Quantos anos você tinha quando os nossos brasileiros morriam nos calabouços? Você já participava disso? Já sentia na carne a dor das viúvas postas no holocausto dos seus companheiros? É preciso pensar nisso, reflita bem. O juiz precisa cumprir a lei que tem. E Marco Aurélio tinha a lei, que era descumprida pela maioria da magistratura. E se quando o ministro Fux revogou aquela decisão de Marco Aurélio, isso é coisa que o Supremo Tribunal Federal vai acertar na plenitude. Os ministros estão brigando, sim. Abrem-se agora 2 vagas a mais. Já já vem a segunda. E já já um dos 2 que participam da obediência estrita à Constituição, já já um dos 2 vai-se embora também. E vamos ver o que fica. Vigie o ministro que vem por aí, Eliane Cantanhede, um moço de 48 anos, há de ser ministro da Suprema Corte brasileira. Se você não vigiar, se você não fiscalizar, se você não perguntar quem ou quantos mais efetivamente postos competentemente nessa disputa devem ser examinados para poderem ser, eventualmente, ministros do Supremo Tribunal Federal. Por hoje basta. Vamos ao trabalho e lá na vevá.